Olá, terceiro ano! Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar somente história. Então, peguem o livro de vocês, tá? E vamos lá. Vocês vão colocar a partir da página 98. Na página 98, vocês vão encontrar o assunto A vida dos africanos que foram escravizados, tá? Então, nós vamos continuar sobre os africanos, tá? Nós vamos ver também herança africana, página 101 a 103. E vamos finalizar com diferenças culturais no Brasil. Vamos trabalhar as páginas 104 a 106. Vamos lá, crianças, coloquem a data de hoje também aí, ok? Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula de História. Vamos lá, iniciando com a vida dos africanos que foram escravizados. As pessoas escravizadas ficavam alojadas em espaços conhecidos como senzalas. Os senhores brancos não se poupavam em juntar escravizados de nações diferentes. Não se importavam em misturá-los. Então, aí, crianças, quando os portugueses, compravam os escravizados, os africanos, tá? Eles não gostavam muito de que fossem da mesma nação, tá? Por quê? Porque eles poderiam armar, armar uma fuga ou alguma coisa, não é? Contra os seus senhores. Então, eles preferiam comprar, africanos de nações diferentes, tá? Que não falassem a mesma língua, tá? Porque como os portugueses não entendiam a língua dos africanos, eles poderiam estar armando alguma coisa, fazendo um plano de fuga. Então, eles não gostavam muito de comprar africanos, que pertenciam a uma mesma nação, tá? E não se importavam em misturá-los. Os escravizados, que não podiam exercer sua religião, criaram então uma maneira de cultuar seus deuses, dando assim origem ao candomblé. Originou-se da palavra candombile, que significa oração. Tá? Então, aí nós já estamos entrando na parte da religiosidade africana. E assim, diversas divindades africanas foram conquistando o território brasileiro. Então, aí, crianças, a gente pode voltar um pouco, falando um pouco da história, dos africanos, que por volta de 1500, os portugueses e europeus, chegaram ao continente africano, Então, eles foram lá e trouxeram milhões de pessoas para trabalhar como escravos nas novas terras, Foram lá na África e trouxeram, milhões de africanos para trabalharem aqui como escravos, tá? Os negros africanos foram obrigados a deixar tudo para trás, sua família, pertences, etc. Mas jamais, crianças, eles esqueceram o que aprenderam em suas terras, No entanto, que eles trouxeram consigo a sua religião, Que no caso aqui, eles eram proibidos no Brasil de cultuarem sua crença, tá? Então, eles camuflavam quando eles iam fazer os cultos, de candomblé, tá? Os cultos da origem africana, quando eles iriam praticar, os seus senhores não poderiam saber. Então, eles fingiam que estavam cultuando os santos da religião católica, tá? Por isso que hoje em dia, a religião africana, existem muitos santos católicos, porque veio a partir dessa forma que eles conseguiam, para fazer os seus cultos, tá? Cultuar, a sua religião, tá? Então, para isso, eles fingiam que estavam fazendo orações para os santos, mas, na verdade, eles estavam fazendo o culto, que eles faziam lá na África, Então, como eles eram proibidos aqui no Brasil,
Então, eles camuflavam aí só para poderem cultuar. Para tentar manter ao menos parte da cultura dos seus antepassados, os africanos escravizados misturavam seus rituais aos da religião católica no período de festas. Então, aí, crianças, que eu expliquei agora para vocês, né? Eles tipo que camuflavam, né? Então aí vocês estão vendo algumas imagens, tá, da religião, né, sendo cultuada aqui embaixo. Logo aqui embaixo, como eu falei, né, a mistura aqui de santos católicos, né? Então veio a partir dessa época em que os africanos, né, eles não poderiam fazer cultos, tá? Das suas religiões. Então, a prática das religiões africanas eram extremamente proibidas no Brasil, tá? Eram consideradas bruxarias. A Igreja Católica fazia questão de pregar apenas o culto cristão, tá? Então aí eles eram totalmente proibidos. Por isso cultuavam suas divindades secretamente, tá? Identificavam suas divindades com nomes de santos católicos, tá aí, né, crianças? Como eu falei agora há pouco, né? Eles camuflavam aí só para poder fazer os seus cultos religiosos, tá? Vamos lá falar sobre herança africana. Aqui, crianças, nós vamos pontuar, tá? O que os africanos nos deixaram como herança, tá? Como os indígenas também deixaram, não é? Os europeus e também os africanos, tá? O povo africano. O povo brasileiro é formado pela mistura de muitas culturas, mas, sem dúvida, a cultura africana é uma das que mais deixaram riqueza cultural para nós. Devido ao grande número de negros que foram trazidos para o Brasil, tá? Então aí, né, eles trouxeram junto, né, como eu falei agora há pouco, né, eles vieram, mas trouxeram juntos, né, sua cultura, não esqueceram que a sua origem, né, a sua religião, a sua culinária. Então, eles trouxeram, tá, para enriquecer ainda mais, né, a nossa cultura, a nossa diversidade cultural, tá? Na cultura africana, herdamos, vamos ver o que nós herdamos. Nas comidas, na música, na dança e na religião, tá? Então, aí, alguns pontos principais, né, da cultura africana ao povo brasileiro. Vamos lá verificar, né, a herança que eles deixaram aqui na comida. Então, aí, o arroz, o inhame, frutas, especialmente a banana, o coco, café, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê, tá? Então, aí, né, algumas das especiarias aí, né, frutas também, que nós herdamos aqui, tá? Então, a cozinha brasileira, ela deriva em grande parte da cozinha africana, tá? Então, aí é uma mesclagem, né? Mesclando aí com os elementos da cozinha indígena também, e portuguesa, tá? Na Bahia, crianças, principalmente pratos como vatapá e moqueca são típicos da culinária afro-brasileira, tá? Então, aqui, como vocês estão observando na imagem, né? Nós estamos vendo, né, uma baiana, tá? Então, essa baiana aqui, né, aqui em cima também, vocês, quem tiver oportunidade de ir na Bahia, né, vocês vão encontrar bastante em cada canto, tá? Lá da Bahia, elas vendendo acarajé, vendendo pratos típicos da culinária africana, tá? Vamos ler aqui em cima, em relação à comida com a religião, tá? O candomblé tem uma relação muito especial com a comida. Os devotos faziam muitas oferendas para os santos. Os africanos trouxeram também muitos sabores na culinária. O pirão, angu, a feijoada, incluindo os ingredientes como azeite de dendê, o coco e o café.
todos são herança dos africanos. Vamos verificar agora a herança na música. Então, nós temos aí os instrumentos musicais, tá? O ilus, atabaque, agogôs, abês ou chequerês, gonguês, cuícas, berimbaus, etc., tá? Então, aí, né, vocês estão observando alguns instrumentos, né, de origem africana, tá? Os povos africanos nos deixaram como herança muitos instrumentos musicais que são usados até hoje em diferentes tipos de música e também nas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Muitos dos instrumentos de origem africana são de percussão, tá? Atabaques e ganzá, tá? Então, eu estou vendo a foto do atabaques, tá? De vários atabaques, tá? Então, aqui, crianças, é de origem, né, africana, esses instrumentos de percussão. Vamos falar da dança, né? A herança dos indígenas das danças africanas, tá? Então, nós temos a dança aí, baiano, maracatu pernambucano, tambor de Mina maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira, frevo e etc., tá? Então, aí vocês estão observando algumas imagens, né? De algumas danças, né, de origem africana, tá? Então, a dança popular brasileira é fortemente influenciada pelos ritmos africanos, tá, crianças? As expressões de música afro-brasileira mais conhecidas são o samba, o maracatu, tá? O carimbó, tá? Olha, o nosso carimbó é de origem africana, a lambada, o maxixe, tá? Então, aí, vocês estão verificando, né, algumas danças deixadas pelos africanos. Na religião, olha só a religião, os afoxés, orixás, xangôs, candomblés, etc., tá? Então, aí vocês estão observando na imagem, tá? A forma, né, de um culto de origem africana, tá? De uma religião africana, tá? Os orixás são os deuses, tá? Do candomblé, tá? A religião trazida da África do século XVI, tá? Dos 200 conhecidos, apenas 12 são cultuados no Brasil, tá? Chefe do terreiro, o pai de santo celebra o culto, tá? Então, aí vocês estão observando como é, né, a organização de um culto de origem africana, tá? Que começa com despachos, tá? Em seguida, os filhos de santos, tá? Então, aí vai prosseguindo, né? Os tambores. Então, cada um tem o seu papel aí, tá? Na religião, né? Quando estão cultuando a religião de origem africana, tá? Vocês podem observar. De um lado tem os que tocam os instrumentos musicais, né? Aqui são os orixás, né? O pai de santo que celebra aí, né? O culto e os participantes, tá? Então, aí vocês estão observando de uma forma bem clara, tá? Como é a religião, como é cultuada a religião africana, tá? Então, vamos lá, crianças. Olha só para vocês conhecerem um pouco, tá? No dia 9 de janeiro de 2003, foi decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei de 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileiras nas escolas brasileiras, tá? Tem como um dos objetivos o combate ao racismo e à discriminação, tá? Dentro da mesma lei, o calendário escolar inclui o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, tá? Então, aí só para lembrarmos, né, que
temos que combater o quê? O racismo e a discriminação. Tá ok, crianças? Vamos para o nosso próximo assunto. Diferenças culturais no Brasil, tá? Então, quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam do Brasil, que seriam o Brasil, encontraram uma cultura local própria e se encantaram com as mulheres indígenas. A interação portuguesa com essa nova etnia deixou marcas profundas na nossa história. Dela surgiu o caboclo, mistura de branco com índio, que é uma das primeiras transformações étnicas do Brasil colonizado, tá? Então, aí, quando os portugueses, né, os europeus chegaram no Brasil, iniciou-se aí a nossa mistura cultural, né? Então, aí o branco, né, se encantou com a Índia, tá? Que deu origem ao caboclo, tá? E temos também outras misturas que ocorreram aqui no Brasil, tá? Então, a diversidade étnicas do Brasil, crianças, o povo brasileiro é caracterizado pela miscigenação, tá? Ou seja, pela mistura entre grupos étnicos, tá? A diversidade étnica é o resultado de pelo menos 500 anos de história em que aconteceu a mistura basicamente de 3 grupos, tá? Foi a mistura dos 3 grupos do índio, né, que são os povos nativos que já moravam aqui no Brasil, né? Os brancos, que são os colonizadores que vieram depois, né, que os portugueses, que são os portugueses, e também dos negros, né? Mistura aí dos negros, tá? Que eram quem? Os escravos, né? Os escravos africanos, tá? Então aí, olha, mestiço brasileiro, nosso povo, nossa etnia. Então aí nós temos a mistura do branco com o índio, né? Do branco com o negro e do negro com o índio, tá? Então essa mistura toda aí, né, deu origem ao nosso povo brasileiro, tá? O povo mestiço que nós temos aqui no Brasil, tá? Então aí, olha, a mistura, né, deu origem aí do branco, a miscigenação no Brasil, tá? Então isso daqui são dados do IBGE, tá? Então a mistura do branco mais indígena deu origem ao caboclo ou mameluco, tá? E a mistura do branco mais preto deu origem ao mulato, tá? Que são essas duas imagens que vocês estão vendo aí abaixo. E a mistura do preto com o indígena deu origem ao cafuzo, tá? Que é essa outra imagem que vocês estão observando aí, tá? Então, aí, a miscigenação, né, do povo brasileiro, né? A origem, né, a formação do povo brasileiro nada mais é do que a mistura aí de vários povos, tá? Com o passar do tempo, vieram os africanos escravizados para trabalhar na lavoura, e várias transformações foram acontecendo ao longo desse tempo nos habitantes dessa nova terra. Então, aí nós já tínhamos, né, os indígenas que já moravam aqui, que eram os habitantes, tá, de origem. Depois vieram os portugueses e os africanos, tá? Com a contribuição de outros povos europeus, japoneses, árabes e judeus, o Brasil foi construindo sua identidade étnica e cultural, e nos transformamos em um país ricamente diversificado e miscigenado, tá? Então, a miscigenação, crianças, consiste na mistura de raças, tá? De povos de diferentes etnias, ou seja, relações interraciais, não é? Mistura aí que vocês estão observando dos europeus, dos japoneses, dos árabes, dos judeus, tá? Então, aí a contribuição, né, para a miscigenação do povo brasileiro.
A cultura do povo brasileiro não é única. Ela é resultado da mistura de etnias desde a época de nossa colonização. Tá? Então, desde a época que os portugueses chegaram aqui, não é? Trouxeram sua cultura e se misturou com a cultura dos indígenas. Tá? Contudo, a maior influência certamente é do povo português, que deu origem à língua que nós falamos, tá? As leis e que trouxe a religião cristã ao Brasil, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui, né, trouxeram junto também, né, as suas culturas, né? Seu modo de se vestir, tá? Suas leis, tá? Sua fala, né? No entanto que a língua era tupi e mudou, tá? A religião, aqui os indígenas acreditavam nas forças da natureza, do trovão, da chuva, dos animais, e quando os portugueses chegaram, trouxeram a religião católica ao Brasil, tá? Dessa mistura de etnias, temos como resultado nossas diferenças culturais. Porém, as diferenças não devem ser uma forma de discriminar, rejeitar ou desprezar o outro. Precisamos aprender a respeitar e conviver com elas, pois cada um tem seu próprio valor e somente o conjunto de todas essas diferenças forma o povo brasileiro. Tá? Então, é a mistura, né, de todos os povos imigrantes que vieram para o Brasil, né? Então, aí formou-se o povo brasileiro. Os colonizadores vieram de climas europeus. Nada sabiam da vida dos trópicos. Então, da onde eles vieram, né? O clima lá da Europa muito frio, né? Então, quando eles chegaram aqui, encontraram uma terra muito quente, muito sol, tá? Encontraram os indígenas praticamente nus, tá? Que eles andavam assim, enquanto eles, né, os portugueses, andavam todos vestidos de bota, de chapéu, tá? Então, quando eles chegaram aqui, eles sentiram, né, o clima totalmente diferente da Europa. Nada sabiam da vida dos trópicos, do cultivo de suas frutas, tubérculos e leguminosas, como prepará-los e consumi-los, tá? Então, aí, os indígenas ensinaram também para os portugueses, tanto os indígenas ensinaram, né, como colher os frutos, cultivar os frutos, prepará-los e consumi-los. Também os portugueses ensinaram as suas culturas para os povos indígenas, tá? Aprenderam com os habitantes da terra as formas de manejar os solos, a maneira de morar, de se vestir e de se assumir os hábitos higiênicos, tá? Como tomar banho diariamente, que isso não era hábito dos povos europeus, né? Como lá é muito frio, tá? Eles não tinham o costume de se banhar todos os dias, tá? Então, vamos lá, crianças, finalizando, tá? Vamos realizar as atividades das páginas 99, 100, 102 e 103 e 106, tá? Então, aí leiam esse assunto, tá? Tem algumas pesquisas também, tá bom, criança? Então, realize essas atividades e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijinhos para vocês. Tchau!